Olá, que bom que você está aqui. Este é o RMR Reader. Relaxe, você está seguro aqui. Aqui está nossa primeira história. Minha irmã roubou meu iPhone, então eu fiz ela ser demitida. Então eu, mulher de 27 anos, tenho uma irmã. Vamos chamá-la de Ashley. Ela tem 31 anos e sempre acaba me envolvendo nas confusões que cria. Nunca fomos próximas, nem mesmo na infância, quando brigávamos muito. Mas quanto mais velhas ficamos, mais egoísta e manipuladora ela se tornou. Ela acha que devo algo a ela só por ser a irmã mais velha, como se fosse uma dívida vitalícia que preciso pagar sempre. Enfim, recentemente comprei um iPhone novo para mim. Eu estava economizando há um tempo, e como o meu antigo já estava nas últimas, achei que era hora. Paguei à vista. Sem plano mensal, só algo que eu realmente queria. Foi uma das poucas compras que fiz para mim sem culpa ou estresse com dinheiro. Alguns dias depois que comprei, Ashley veio jantar aqui em casa. Convidei ela porque estava tentando ser a pessoa madura e manter algum tipo de relacionamento, mesmo que distante. Ao ver o celular no balcão, ela focou nele e fez os clássicos comentários passivo-agressivos que a caracterizam. Nossa, deve ser bom gastar esse dinheiro, ela disse, pegando o celular como símbolo de status. Eu não entrei na provocação, só disse, eu venho economizando há um tempo. Ela zombou e resmungou algo sobre como eu provavelmente nem preciso de todas essas funções, o que, de novo, eu ignorei. Sempre é assim com ela. Qualquer coisa boa que eu tenho vira um ataque pessoal na cabeça dela. O jantar terminou sem mais nada acontecer. Ela foi embora logo depois, e eu não dei muita importância. 2 dias depois, janto na casa dos meus pais. Ashley e alguns parentes estavam presentes. A noite foi boa e ela parecia animada, algo raro. Achei que tudo ia bem até a saída, quando percebi que não encontrava meu celular. Achei que só o tinha deixado em algum lugar. Procurei pela casa, olhei debaixo das almofadas, no banheiro, na cozinha, na minha bolsa, nada. Até chequei meu carro, achando que talvez tivesse deixado lá mais cedo. Mesmo assim, nada. Ao chegar em casa naquela noite, usei o buscar meu celular no laptop. Adivinha? Ele estava apitando no apartamento da Ashley. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo, torcendo para estar enganado, mas a localização era precisa demais. Ele estava bem ali no prédio dela. Eu nem esperei, fui direto para a casa dela. Eu nem estava com raiva naquele momento, só fiquei chocado por ela achar que ia se safar assim, tão casualmente, como se eu nem fosse perceber, como se agora fosse dela e eu simplesmente fosse seguir em frente. Ela abriu a porta como se nada estivesse errado. Eu não disse nada no começo, só fiquei olhando para ela. Depois eu disse, me devolve meu celular. Ela revirou os olhos e disse, tá bom, relaxa, eu ia devolver, só precisei dele por um tempo. Foi aí que caiu a ficha. Ela achava que isso não era nada demais. Que pegar emprestado um celular de $1.000 sem pedir, mentir sobre isso e depois ser pega no flagra era algo normal, desde que ela devolvesse depois. Eu disse, não, você não pegou emprestado, você roubou e mentiu sobre isso. Ela devolveu o celular, agindo toda irritada, como se eu estivesse fazendo drama por nada. Conferi o celular ali para garantir que tudo estava normal, e fui embora. Mais tarde, fiquei pensando nisso. Não foi só pelo roubo, mas pela naturalidade com que ela mentiu e tentou disfarçar. Sinceramente, ainda não entendi por que fez isso. Celulares bloqueados, com reconhecimento facial e rastreamento, são difíceis de resetar. Talvez ela quisesse vender ou apenas não queria que eu tivesse algo bacana. Não sei ao certo, ela não pegou só meu celular. Ela agiu como se não fosse nada demais, como se minhas coisas fossem dela para usar ou ficar se desse vontade. E pela primeira vez, eu não queria deixar passar. Eu não queria simplesmente ser o cara maduro e manter a paz como sempre faço. Então decidi ser um pouco criativo. Ashley trabalha para uma pequena empresa, não é uma grande corporação. É um negócio local que depende de indicações e avaliações online. Ela é apenas assistente de meio período, responsável por agendamentos e e-mails. Achei que ela não podia se dar ao luxo de ter má reputação. Por isso, fiz avaliações falsas com nomes diferentes. Todas diziam coisas como, tive uma consulta aqui e a recepcionista roubou meu celular. Cuidado. Ou então, deixei meu celular sozinho por 1 minuto e sumiu. Não confiaria nesse lugar. Espalhei as avaliações para não aparecerem todas de uma vez e cuidei para o texto não parecer copiado. Nem sabia se isso ajudaria, mas parecia melhor do que não fazer nada. Alguns dias depois, recebi uma mensagem longa da Ashley, com parágrafos dramáticos que pareciam escritos chorando e às pressas.
Coisas do tipo: espero que você esteja feliz. Você arruinou minha vida por causa de um celular. Você é realmente perturbado. Quem faz isso com a própria irmã? É por isso que ninguém gosta de você. Depois, ela me bloqueou. Eu nem respondi. Não tinha o que dizer. Cerca de uma semana depois, minha mãe ligou e contou que a Ashley havia sido demitida recentemente. O dono não explicou o motivo, mas havia pressão pelos comentários. Como Ashley já era vista como pouco confiável, decidiram romper o vínculo. Minha mãe não gritou comigo, mas também não foi compreensiva. Ela afirmou que o que Ashley fez estava errado, mas revidar não resolve. Ela disse que eu deveria me envergonhar por piorar as coisas. Agora fico pensando, fui idiota por deixar os comentários falsos? Você não foi o idiota. Ela não só pegou seu celular, mas também roubou, mentiu e ainda disse que você exagerou. Ações trazem consequências, até para a família. Se algumas avaliações falsas bastaram para ela ser demitida, isso diz mais sobre o histórico dela do que sobre sua pequena vingança. Você não foi o babaca. Ela tirou algo que você valorizava e pelo qual lutou, e agiu como se não fosse importante. Então você atingiu ela onde doía, na única área da vida dela em que ela realmente tentava manter as coisas sob controle. Você deu o troco nela, só que de um jeito que realmente teve efeito. Ações têm consequências, e você jogou pelas regras dela. Você foi o babaca. O que sua irmã fez foi errado, mas deixar avaliações falsas para prejudicar o trabalho dela, isso é mais do que mesquinho. Você não foi atrás da ladra. Você focou no negócio e nas pessoas que dependem dele. Fui demitido ano passado após avaliações falsas sobre meu trabalho, prejudicando vários inocentes. Então eu sei exatamente o quanto esse tipo de coisa causa de dano. Você não queria justiça, queria vingança e não se importou com quem fosse pego no fogo cruzado. E mais uma vez, Karen prova que, se existe uma decisão errada a ser tomada, ela vai correr para ela de chinelo. Ah, por favor, eu só estava pegando aquele telefone emprestado. Não é minha culpa que minha irmã não entende o conceito de compartilhar. Compartilhar é assim que a gente chama roubo em nível de crime agora. O que vem depois, Karen? Acidentalmente adotar o carro de alguém? Na verdade, sim. Vamos postar essa história ainda essa semana, então faz esse favor e se inscreve, ou vou ter que falar com o seu gerente. Meu noivo me disse, aceita ou larga. Então devolvi o anel para ele e mandei ele sair da minha casa. Meu noivo Tom, 37 anos, e eu, 28 anos, estamos juntos há 2 anos. Ele se mudou para minha casa há 6 meses e me pediu em casamento há cerca de 1 mês. Recentemente, comecei a duvidar se realmente conheci ele, apesar de antes achar que estávamos bem. Herdei uma fortuna há 3 anos. Isso mudou completamente a minha vida, mas sempre vivi de forma bastante modesta. Dou aulas meio período, viajo quando quero e dedico energia a criar uma organização sem fins lucrativos. Cuido do dinheiro para que dure. Só meu pai e minha irmã sabem o valor total e nunca contei o número exato ao Tom. Quando ele se mudou, paguei todas as contas, pois já fazia isso antes. Ele cuidava das compras do supermercado, o que parecia justo. Pouco após o noivado, começou a sugerir uma casa maior para que o pai dele pudesse morar conosco. Falei para ele que não me sentia à vontade com sogros morando juntos, mas que poderíamos pensar em alternativas depois. Aí começou o papo sobre dinheiro. Tom ganha cerca de $10.000 por mês e tem em torno de $100.000 guardados. Quando contei sobre minhas finanças, ele se chocou. Expliquei que vivo de investimentos que rendem cerca de $40.000 por mês. Achei que isso permitiria um planejamento prático, mas as coisas mudaram. Ele logo perguntou por que, tendo tanto dinheiro, eu não comprava a casa maior e pagava tudo. Respondi que poder não significa dever. Sugeri finanças separadas, conta conjunta para despesas e dividir custos conforme nossos rendimentos. Também pedi um acordo pré-nupcial. Foi quando tudo desandou. Tomé disse que parceiros iguais significava eu comprar a casa, pôr no nome dos dois e ele ficar com metade, mesmo sem contribuir. Falei que não achava justo. Nós brigamos por dias até que ele finalmente me deu um ultimato. Ele disse palavra por palavra: oferta final, você compra a casa, cada um fica com 50%. Eu assino o acordo pré-nupcial. Aceita ou deixa? Perguntei se isso significava terminar se eu dissesse não. Ele hesitou, depois disse que sim. Então eu deixei pra lá, tirei o anel, devolvi pra ele e disse pra sair da minha casa. Ele voltou atrás na hora, dizendo que não queria realmente terminar, só queria que eu concordasse. Ele me acusou de terminar nosso relacionamento por dinheiro.
Disse a ele que foi ele quem perdeu tudo ao exigir que eu garantisse nosso futuro e desse metade do que lutei para proteger. Agora estou aqui pensando se sabotei meu relacionamento. Amo ele, mas não acho que seja mais sobre amor e sim dinheiro. Será que sou o idiota? Editar. Quando começamos a namorar, Tom perguntou como eu vivia com o salário de professor. Expliquei que uma pequena herança me ajudou a comprar minha casa e guardar um pouco. Admito que não fui totalmente transparente, pois não me sentia à vontade para compartilhar tudo no início. Minha casa é boa, mas não luxuosa. Sempre dividimos viagens e encontros igualmente. Ele nunca pediu dinheiro. Após a mudança, segui pagando os serviços e ele ficou com as compras do mercado. As coisas estavam bem até depois do noivado, então sugeri que conversássemos sobre finanças antes do casamento. Foi aí que tudo mudou. No início, falamos em contribuir juntos se comprássemos outra casa, mas quando revelei meu patrimônio, a atitude dele mudou totalmente. Ele disse que, se dividíssemos os custos, não daria para pagar uma casa maior. Então sugeriu que eu comprasse sozinho, já que podia, mas queria que a casa fosse no nome dos dois. Falei que, se ele contribuísse, teria uma parte da casa proporcional ao investimento. Talvez fui ingênuo, mas nunca o vi como interesseiro, sempre pagou sua parte. Por isso essa mudança me abalou tanto. Agora estou no meu quarto e ele no de hóspedes. Disse a ele que precisa se mudar amanhã. É assim que está. A maior besteira foi contar a ele quanto dinheiro você tem. Mesmo juntos, ele pensaria nisso e em como conseguir mais. As pessoas subestimam a ganância. Homens e mulheres podem ser igualmente gananciosos ao saber que alguém tem muito dinheiro. Se uma mulher descobre que um homem é milionário, tenta tirar o máximo, e o mesmo acontece com homens. Acho que terminar com ele foi a melhor coisa que você poderia ter feito, porque se você casasse com ele, todo o relacionamento de vocês ia girar em torno do dinheiro. Acho que você fez certo ao esclarecer tudo antes do casamento. Após casar, finanças e bens complicam, então ser direto foi inteligente. Infelizmente, o dinheiro revela quem as pessoas realmente são. Eu também herdei dinheiro, e tenho sorte que meu marido é tanto razoável quanto honrado, sem ganância, sem ultimatos. Sinto muito pelo que aconteceu, mas seu noivo revelou quem realmente é ao fazer essa exigência. Proteja-se de uma vida inteira ao lado de alguém que se importa mais com o seu dinheiro do que com você. Nunca mais coloque um homem para morar com você. Da próxima vez, escolha alguém com casa própria e patrimônio. Esse cara ganha bem, mas não tem apartamento? Fique atenta. Ele viu sua casa, quis se aproveitar e agora quer que você venda e compre outra melhor para ser coproprietário? Isso não é parceria. Isso é subir no mercado imobiliário por conta própria. Atualização. Hoje de manhã, Tom tentou amenizar as coisas. Acordei com o café da manhã que ele preparou e ele disse que queria se explicar. Ele admitiu que ficou chateado por eu não contar antes sobre minha herança e disse que sentiu falta de confiança. Ele disse que a diferença de dinheiro o fazia se sentir impotente, como se eu tivesse mais controle. Afirmou não querer meu dinheiro, mas queria saber se eu o escolheria. Ele reconheceu que me dar o ultimato foi errado e que lidou mal com a situação. Ele continuava repetindo que a única coisa que realmente importava para ele era, eventualmente, trazer o pai dele para morar com a gente, já que eles são muito próximos. Ele pediu desculpas, disse que não queria me perder e prometeu aceitar minhas condições, se preciso. Pedi desculpas por ter sido vago sobre minha herança, mas disse que não sabia se podia confiar mais nele. A reação dele ontem à noite pareceu manipuladora. Disse a ele que o amo, mas o dinheiro pode ser sempre um problema, se já faz exigências antes do casamento. Imagina depois? Disse a ele que só consideraria continuarmos juntos se ele aceitasse um acordo pré-nupcial garantindo que, em caso de divórcio, teria direito apenas ao que contribuiu. Se comprarmos uma casa juntos, a parte dele será só o que ele investir. O pai dele pode morar perto, mas não conosco. Contribuímos proporcionalmente para uma conta conjunta e fazemos terapia de casal. Ele concordou com tudo. Mesmo assim, disse que precisava de um tempo para pensar, pois não sabia se a confiança podia ser reconstruída. Ele aceitou ficar em um hotel por alguns dias. Agora, sinceramente, não sei o que fazer. Parte de mim se pergunta se ele só entrou em pânico e exagerou. Outra parte acha que isso é o começo de um padrão maior. Chamar de padrão maior é pouco. Troque as fechaduras enquanto ele estiver no hotel. Estou falando sério. Você disse que não confia nele, então haja conforme isso. Se o pai dele precisar de ajuda, o problema é dele, não seu.
Não deixe que ele te manipule dizendo que foi só um erro. Ninguém faz ultimatos assim se isso não refletir quem realmente é. Você deu condições justas para ele, e o fato de você ainda ter que se perguntar se ele vai respeitá-las já te diz tudo o que você precisa saber. Ele tem 37 anos e não possui uma casa ou um apartamento. Grande sinal de alerta. Ele ganha 6 dígitos e não tem nada para mostrar por isso. Enquanto isso, você trabalhou duro, investiu com sabedoria e construiu uma vida estável. Ele viu sua casa e cifrões. Não deixe a culpa te fazer se contentar com menos. Atualização 2. Olá a todos, obrigado novamente por todo o apoio. Pensei muito, conversei com minha irmã, meu terapeuta e meus advogados, e tomei minha decisão. Apesar de me importar com Tom, percebi que não posso casar com alguém em quem não confio. O que aconteceu quebrou essa confiança e eu sabia que isso nunca sairia da minha cabeça. Sempre que decidíamos algo financeiro, eu duvidava das intenções dele. Não dá pra viver assim. Chamei ele dias atrás e terminei. Ele admitiu que errou e pediu terapia de casal, mas eu disse que estávamos terminados. Aceitei a terapia só para ver se uma reconciliação poderia ser possível no futuro. Sinceramente, já sinto que acabou. Já tinha arrumado as coisas dele antes de ele chegar e ver sua reação ao perceber que era definitivo partiu meu coração. Me senti mal, mas sabia que precisava ser forte. Ele saiu com suas coisas e está se mudando. Tem sido exaustivo, mas sei que é o certo. Não se preocupe com ele ficar sem teto. Ele ganha bem, morava em hotéis antes de me conhecer e não paga aluguel aqui há 6 meses. Ele vai ficar bem. Obrigado novamente pelos conselhos e incentivo. Vocês me deram forças para partir. Você tomou a decisão certa. Uma vez que a confiança se vai, já era. Ele já mostrou como pensa quando o assunto é dinheiro. Imagine como teria sido depois de 10 anos de casamento. Por isso, nunca deixe alguém se mudar para sua casa se você possui os bens. Ele morou de graça por 6 meses enquanto planejava ficar com metade da sua propriedade. Priorize sua proteção. Parabéns por se manter firme. Dói agora, mas você se salvou de anos de ressentimento, brigas por dinheiro e de ser forçado a tomar decisões que você não quer. Acredite em mim, um rompimento limpo é um presente disfarçado. Ela devolveu o anel, mandou ele embora e disse que foi sua melhor decisão. Melhor estar solteira do que casada com um sinal de alerta ambulante. Sou idiota por não me desculpar por reter o apoio financeiro até meu filho fazer o teste de paternidade? Eu, homem de 55 anos, tenho 3 filhos, 2 filhas e um filho, que é o mais velho. Durante quase toda a vida dele, achei que era um homem decente. Recentemente, precisei encarar verdades difíceis. Minha nora Tessa, de 32 anos, me contou por que estava pedindo o divórcio do meu filho. Ela disse que ele a traiu várias vezes, e até a esposa um problema de saúde. No início, não acreditei, mas ela publicou prints das mensagens e gravações do meu filho admitindo o que fez. Não dava para negar. Ao confrontá-lo, ele minimizou, dizendo que ela exagerava e afirmou que só traiu por falta de atenção dela. Eu não podia acreditar nas palavras que saíam da boca dele. Tessa tinha acabado de dar à luz o segundo filho deles 7 meses antes. O primeiro deles tem apenas 3 anos. Eu disse exatamente o que pensava dessa desculpa, que era egoísta, cruel e completamente injusta. Pedi desculpas a Tessa porque ela é uma boa mulher que não merecia isso. Então, direcionei minha raiva ao meu filho, gritando por humilhar ela, pelo que fazia a família dele e por envolver a nossa nisso. Só parei porque minha esposa interveio para defendê-lo. Ela disse que ele precisava de apoio, mas eu respondi que ele precisava era enfrentar as consequências. Isso virou uma briga constante entre nós. As coisas pioraram quando meu filho tentou inverter a culpa. Ele acusou Tessa de traição e afirmou que ela pegou o problema de saúde de outra pessoa. Chegou a exigir teste de paternidade dos filhos. Foi aí que perdi a cabeça. Disse a ele que, se quisesse jogar esse jogo, deveria provar a paternidade. Para receber qualquer valor meu, teria que fazer teste de DNA. Minha esposa ficou furiosa. Ela disse que todo homem tem o direito de saber se os filhos são realmente dele. Eu retruquei que os pais também têm o direito de saber se seus filhos são realmente deles. Ela se ofendeu tanto que parou de falar comigo, então decidi sair de casa. Mas minha esposa e meu filho passaram a espalhar mentiras sobre mim. Chegaram a interferir no meu trabalho. Minha esposa me acusou de tratar de forma especial uma jovem orientanda. Ela tornou isso público, contando no meu trabalho que eu trocava favores. O RH se envolveu e agora minha orientanda está tão humilhada que pensa em pedir demissão.
Minha reputação profissional foi profundamente abalada porque minha esposa decidiu difamar meu nome. Nesse momento, perdi o controle. Falei pra ela que pediria o divórcio e, por enquanto, parei de colocar dinheiro em contas acessíveis a ela. Só dou apoio financeiro a ela por meio de um cartão de crédito que abri anos atrás, com limite de $1.000, usado para contas, taxas de condomínio e manutenção do jardim. Também mudei meu testamento. Minhas filhas agora são minhas principais beneficiárias. Meu filho, se passar no teste de DNA, receberá 10% do meu patrimônio. Ele fez o teste, e sim, ele é meu filho. Enviei um e-mail para ele com o testamento atualizado e um reconhecimento de que eu cumpriria a minha parte. Agora, ele e minha esposa estão exigindo um pedido de desculpas público. Eu não acho que eles merecem um. Estou errado? Editar. Para esclarecer, minha esposa contatou meu trabalho e acusou meu orientando de comportamento inapropriado, já que isso parece estar sendo ignorado. Isso causou uma investigação oficial do RH e sérios danos à minha reputação. Eu não posso continuar casado com alguém que faria esse tipo de sabotagem comigo. Você está certo. Sua esposa e seu filho são parecidos, e não de forma positiva. Seu filho humilhou a esposa e depois tentou culpá-la. O fato da sua esposa passar a mão na cabeça dele explica por que ele acha que pode sair impune dessas coisas. Você estava certo em exigir responsabilidade. O teste de paternidade não tinha a ver com sua biologia. Foi para mostrar a ele como é sentir desconfiança. Você cumpriu sua palavra depois que ele provou, então não deve desculpas a ninguém. Atualização. Como as pessoas continuam perguntando, aqui vai uma atualização rápida sobre o caos. A jovem que eu estava orientando decidiu oficialmente sair da empresa. Ela quer processar minha esposa por difamação. O RH me absolveu, mas o dano já está feito. As pessoas me evitam no trabalho e recebo olhares estranhos nos corredores. Após anos construindo minha reputação, ela foi arruinada pelas mentiras da minha esposa. Estou sendo pressionado a me demitir, mesmo sem ter feito nada errado. Contratei um advogado. Ela acha que há provas de que minha esposa me sabotou de propósito. Então talvez eu só precise dar um acordo único, não pensão de longo prazo. Ela pediu que eu voltasse para casa por enquanto e insistisse na venda para dividir os lucros. Nunca amei essa casa, mas estou nela de novo e tem sido miserável. Também tive conversas difíceis com minhas filhas. Disseram que, enquanto cresciam, sentiam minha ausência como pai porque eu trabalhava. Comparecia aos eventos escolares, mas a mãe delas cuidou mais da criação. Ela favoreceu nosso filho e não questionei. Me arrependo de não ter me envolvido mais. Disseram que querem manter o relacionamento comigo e me apoiar no divórcio. Isso é tudo para mim. Não conversei muito com Tessa, mas ela me enviou uma mensagem agradecendo por defendê-la, o que me lembrou por que agi assim. No momento, tento manter tudo sob controle. Admito que tenho bebido e estou lutando para lidar, mas sigo firme. Obrigado por ler. A boa notícia é que ainda dá tempo de tentar curar o relacionamento com suas filhas e ser um avô presente. Aposto que não era assim que você planejava que as coisas fossem, mas acho que você pode fazer com que tudo fique melhor do que era antes. Converse com suas filhas e com sua nora e pergunte se há algo que você possa fazer para se tornar um pai ou avô melhor. Pare de beber e dedique mais tempo às suas filhas. Foque em reconstruir o relacionamento com elas, ocupando seu tempo e energia nisso. Fico feliz que tenha conseguido um bom advogado. Registre o que ocorre no trabalho e consulte um advogado trabalhista. Então o filho traiu, culpou a esposa e exigiu um teste de paternidade, e o pai exigindo um também. Isso é justiça poética. Sou eu o idiota por dizer à minha esposa que ela não merece o que pede? Estamos juntos há 5 anos e ela está grávida do nosso bebê. Alguns dias atrás, ela me enviou um vídeo do TikTok de uma mulher discutindo o conceito de presente de parto em um daqueles podcasts. No início, eu não sabia o que era, mas ao pesquisar, descobri que é um presente de agradecimento para a mulher que tem o bebê. Achei esse conceito bem estranho. Compreendo querer ser valorizada pelo marido pelo que as mulheres enfrentam na gravidez e parto, mas achei o lado materialista um pouco desconfortável. A mulher no TikTok dizia que era um corpo por outro, sugerindo que o homem fizesse uma tatuagem permanente na parte inferior do corpo e ainda lhe desse uma casa e um carro como presentes exclusivos. Achei essas expectativas bem arrogantes, sinceramente um pouco vingativas e invejosas, especialmente a parte da tatuagem, e muito exageradas para o meu gosto. A decisão de trazer uma criança ao mundo é mútua entre os parceiros. Minha esposa, no nosso caso, não é forçada a ser mãe ou a engravidar. Ela também quer ser mãe.
Respondi ao TikTok com emojis de risada e segui, achando que aquilo era o fim e que ela enviou o vídeo como sátira, tipo, olha como isso é ridículo. Ela estava em outro cômodo quando eu reagi ao vídeo e veio até mim, dizendo que, embora não espere uma tatuagem ou uma casa exclusiva, ela quer que eu use minhas economias pessoais para comprar um carro só para ela. Olhei para ela, surpreso, e ri. Achei que minha esposa e eu pensávamos igual sobre como as pessoas podem ser ridículas, mas percebi que estava errado. Pensei que ela brincava e insisti para confirmar se era sério. Ela ficou irritada e achei que estava brincando, talvez imitando a mulher mimada do vídeo, e afirmou que espera um presente de verdade pelo parto. Disse a ela que seu presente é o dom da paternidade e ter um bebê saudável. Materialmente falando, provavelmente vou dar para ela um cartão de Dia das Mães, um passeio ou alguma joia que ela queira, abaixo de $700, mas nada além disso, nada além disso. Disse que, se ela quiser um carro extra, será nosso, não só dela. Ela respondeu que isso não bastava pelo que enfrentaria. Ela insistiu e perguntou se eu achava que ela não era digna. Disse a ela que é digna como parceira e mãe do meu filho, mas precisa ser realista e entender que nenhum de nós merece sozinho o que ela pede. Falei que ela deve controlar as expectativas, pois não vejo razão para ela se achar no direito. Falei errado, mas não quis desmerecê-la. Ela não fala comigo e chora por causa da discussão. Ouvi ela me criticar para a irmã no telefone, mas nunca daria um carro de presente para ela. Sinto por ela estar magoada, mas não por ter dado um choque de realidade. Meu presente de parto foi sushi após o nascimento do pequeno. Eu queria muito comer sushi durante toda a gravidez e não podia. Minha esposa espera que eu compre Starbucks para nossos filhos todos os dias. Minha esposa e eu adotamos Mila, 10 anos, Gracie, 5, e Lucas, 4, do sistema de acolhimento. Gracie e Lucas estavam em um lar muito amoroso, que os teria adotado se pudesse. Ainda falamos com os pais adotivos deles e os vemos a cada poucos meses. O lar da Mila era terrível. Ela foi a primeira a chegar, ficou quase um mês no hospital e precisou de sonda de alimentação em casa. Mila tem necessidades especiais devido àquele lar. Meses atrás, fomos contatados sobre receber Cassie, uma adolescente de 14 anos do mesmo lar de Mila. As necessidades de Cassie não são tão graves quanto as de Mila, mas por estar anos atrasada na escola, o ensino normal seria difícil para ela. Minha irmã era assistente de ensino para a educação especial no nosso distrito escolar local. Era tão ruim que ela nem conseguiu ficar lá por um ano. Ao saber das meninas, pediu que não as colocassem na educação especial do distrito. Minha esposa deixou o emprego e deu aula em casa para a Mila, mas não é professora e não sabia como ajudá-la como ela precisava. Procuramos escolas para necessidades especiais e achamos uma que adoramos, apesar de ficar a mais de uma hora. Minha esposa foi contratada no escritório local, o que garantiu mensalidade reduzida para Mila e depois para Cassie na escola. As meninas vão bem na escola e pensamos em mudar para mais perto para facilitar. O problema é que minha esposa, Mila, e Cassie saem de casa às 6h30 todas as manhãs. Cassie acorda às 5h30 e Mila acorda às 6 horas. Elas ficam todas cansadas quando chega a hora de ir para a escola e para o trabalho. Então, como um agrado, elas vão ao Starbucks todas as manhãs. Mila pega chocolate quente, Cassie um café pequeno e minha esposa um café para ajudá-las de manhã. Elas nem sempre tiram os copos do carro antes das duas mais novas verem, e ultimamente as crianças fazem birra toda manhã ao passarmos por um Starbucks. Minha esposa quer comprar para elas, mas acho desperdício de dinheiro, já que podem tomar leite com chocolate em casa. Sou idiota por não comprar Starbucks para elas? Por que Cassie, Mila e sua esposa não preparam o café e chocolate quente em casa e levam em copos reutilizáveis? Assim, todas as crianças podem tomar o mesmo chocolate quente. Tire o Starbucks caro da equação. Atualização. Está acontecendo muita discussão desnecessária e comunicação desrespeitosa neste tópico. Sinto que estão interpretando mal minhas intenções e fazendo comparações sem relação. Peço desculpas se ofendi alguém. Não é errado. Crianças nem sempre podem ter o que querem e precisam aprender isso cedo. Além disso, mesmo sem saber sua situação financeira, Starbucks é caro e pesa rápido com 4 crianças. Ainda mais se ambos comprarem algo. Café em casa sai bem mais barato. Compre diferentes cremes, inclusive não lácteos, talvez um aparelho, chantilly, xaropes de chocolate e caramelo, e pronto. Minha esposa e eu éramos viciados em Starbucks, indo várias vezes por semana, quase nunca pelo café mais barato. No Natal de 2 anos atrás, minha esposa me deu equipamentos sofisticados de café.
Compramos vários xaropes, chocolate e molho de chocolate branco com caramelo. Desde então, só comprei 2 cafés no Starbucks. É um gasto alto de uma vez. Gastamos cerca de $2.000 no bar de café em casa, tomando 3 xícaras por dia, 5 vezes por semana, a $4 cada. Faça as contas. Isso dá $3.100 por ano só em café. O investimento se pagaria em mais ou menos um ano. Eu sou o idiota por ensinar meu filho a me chamar de pai contra a vontade da mãe dele? Fiquei com uma mulher chamada Mary, que eu não conhecia, em uma festa em 2016. Há cerca de um ano, alguém me procurou dizendo conhecer a Mary e que o filho dela, agora com 6 anos, era meu. Essa pessoa só soube meu nome ao conhecer outro amigo meu. Depois que ficamos, Mary começou a namorar John e logo descobriu que estava grávida. Mary e John ficaram sérios, casaram e John adotou meu filho. Ao saber, contratei um advogado e solicitei custódia no meu estado. Mary e John lutaram comigo o tempo todo, pedindo para eu não destruir a família deles. Eles têm uma filha mais nova. Após gastos com advogados, consegui forçar o teste de paternidade e garantir finais de semana alternados. Agora vou lutar pela guarda compartilhada 50-50. Procurei saber sobre reverter a adoção, mas é quase impossível. Provavelmente terei que esperar meu filho fazer 18 anos. Tenho recebido meu filho em casa nos últimos meses e tem sido ótimo. Ele se dá muito bem com minha namorada. Ele sabe que sou seu pai, mas chama John de pai. Não quero fazê-lo parar, pois não quero confundi-lo ou deixá-lo desconfortável. No último fim de semana, falei para ele que pode me chamar de pai, não de senhor, mas sobrenome como a mãe pediu. Ele aceitou e me chamou de pai comigo. A mãe dele descobriu e passou a semana me importunando, dizendo que sou só doador, que John é o verdadeiro pai e que vai me processar por alienação parental. A última coisa que ela disse foi que eu posso ser um tio, mas que meu filho só tem um pai. Ignoro quase tudo que ela disse, mas me pergunto se fui babaca por pedir ao meu filho para me chamar de pai. Editando, alguns estão perguntando como consegui direitos parentais por adoção. Isso foi possível, pois não consenti com a adoção. E Mary disse não saber quem era o pai. O campo do pai na certidão de nascimento estava em branco. João decidiu adotar quando meu filho tinha 1 ano e já era casado com Maria. Ela vai te levar ao tribunal por alienação parental? Ah, eu adoraria ver essa. Meritíssimo. Esse homem com quem fiquei, o doador para o meu bebê, eu nunca contei para ele e menti sobre saber quem ele era para que meu novo marido pudesse adotá-lo. Lutei muito para impedir que eles se conhecessem. Esse homem disse ao filho que podia chamá-lo de pai, o que afastou nosso filho do pai adotivo. Se não ficou claro, você não é o idiota, e não há razão para a criança não ter 2 pais. Pense se um colega te vendesse um ingresso da Taylor Swift por muito menos. Aí eles dizem que precisam do ingresso de volta porque encontraram alguém que vai pagar mais caro por ele. É exatamente isso que acontece no nosso próximo vídeo. Ele acabou de aparecer na sua tela. Dá um toque, vem ouvir. Karen e eu já estamos te esperando. Até já!